Bom, nós vamos agora conversar sobre as entidades fechadas de previdência complementar, conforme previsto lá na Lei 12.618, que institui previdência complementar para servidores públicos federais titulares de cargo efetivo. Então, nessa lei nós encontramos o seguinte: artigo 4º, nós já vimos, a União foi autorizada pela Lei 2.618, a criar entidades de previdência complementar fechadas, essas entidades, ou fundos de pensão para os servidores públicos federais, Então, vejam que a União foi autorizada a criar as FUNPRESPs, não é? E aí, adiante, cada poder, através de ato específico, cria a entidade de previdência complementar. Então, é a União autorizada a criar, observando o disposto no artigo 26, aqueles prazos, lembram? De 180 dias, 240 dias, também lá no artigo 31, as seguintes entidades de previdência complementar com a finalidade de administrar e executar planos de benefício de caráter previdenciário, tá? São as FUNPRESPs aqui, tá? FUNPRESP do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, tá? Serão estruturadas na forma de fundação de natureza pública, mas com personalidade jurídica de direito privado. Nós já vimos na primeira aula de Previdência Complementar o que é que tem que ser obedecido tendo em vista essa natureza pública. Questão de contratação, tá? Nos termos da Lei 8.666, publicidade dos atos, também a questão da contratação do pessoal através de concurso ou de processo de seleção. Tá? Então, as fundações elas vão ter autonomia administrativa, financeira e gerencial e terão sede e fórum no Distrito Federal. E por ato conjunto das autoridades competentes para criar essas fundações, pode ser criada a fundação que contemple os servidores públicos de 2 ou de 3 poderes. Então, hoje nós temos FUNPRESP-ESE, FUNPRESP-JUDE. A FUNPRESP-ESE vai garantir planos de previdência complementar para os servidores do Executivo e do Legislativo. E quem são os membros do Tribunal de Contas da União, que ingressando a partir da Previdência Complementar, também submetem às mesmas regras que os demais servidores efetivos federais. São os ministros, os auditores, subprocuradores gerais e procuradores do Ministério Público junto ao TCU. O decreto 7.808, conforme vimos, criou a FUNPRESP do Executivo, uma entidade fechada de previdência complementar, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que tem a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário. Essa FUNPRESP-ESE, obedecendo o que nós temos na Constituição, artigo 40, na Lei 12.618, é uma fundação de natureza pública, mas tem personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, financeira e gerencial. Sua sede é em Brasília, então ela tem sede e fórum em Brasília. Interessante aqui uma informação a mais, o regime jurídico de pessoal da FUNPRESP do Executivo será o previsto na legislação trabalhista. Então, seja concurso, seja seleção pública, vai ser para empregos públicos. Não serão cargos efetivos, não foram criados cargos para a FUNPRESP, Na verdade, quem for trabalhar a partir desse concurso, na verdade, a seleção que está sendo feita inicialmente, para trabalhar na FUNPRESP, vai ser empregado público. Vamos lá. Então, a FUNPRESP do Executivo atuará de acordo com o disposto na lei, na lei que nós vimos, 2.618, em seu estatuto. E a sua estrutura organizacional vai ser constituída de Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Todas as entidades fechadas com patrocinador público estão obrigadas a ter esses órgãos. Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, tá? Quais são as atribuições do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tá? Então, o Ministério do Planejamento ele vai elaborar a proposta de estatuto inicial da FUNPRESP e adota as providências necessárias à aprovação desse estatuto.
celebra convênio de adesão com a FUNPRESP em nome dos órgãos da administração direta, exerce as funções, né, de órgão responsável, nós vamos ver por extenso aqui, pelo aporte inicial, tá? Ele vai ser responsável pelo aporte inicial que está previsto lá na Lei 12.618, pelo aporte, desconto e transferência das contribuições, pela supervisão e fiscalização sistemática das atividades da FUNPRESP. Fornecerá as informações necessárias para compor a base de dados da FUNPRESP do Executivo. Então, vamos lá. Então, o que o Ministério, a FUNPRESP, ela é vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tá? Inclusive, houve, né, modificação dos atos que tratam da estrutura administrativa do governo federal para incluir a FUNPRESP, né, como vinculada ao Ministério. Então, o Ministério tem atribuições relativamente a essa fundação, tá? O Ministério vai elaborar a proposta de estatuto inicial, já fez isso, da FUNPRESP, e adotou, já fez isso também, as providências necessárias para aprovação do estatuto pela PREVIC, órgão fiscalizador das entidades fechadas, é a PREVIC. Então, o Ministério, né, ele elaborou o estatuto da FUNPRESP, mandou para a PREVIC para poder a PREVIC analisar e a PREVIC aprovou esse estatuto. Muito bem. O Ministério do Planejamento também vai celebrar convênio de adesão, tá, da FUNPRESP, convênio de adesão da FUNPRESP, em nome dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações do Poder Executivo Federal. Então, o patrocinador, ele tem que firmar um convênio de adesão com a entidade fechada de previdência. E quem representou os patrocinadores públicos nesse convênio de adesão foi o próprio Ministério do Planejamento. Então, o Ministério do Planejamento celebra o convênio de adesão em nome, tá, dos órgãos componentes da administração pública, das autarquias e das fundações. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão também vai ser o responsável pelo aporte inicial a título de adiantamento de contribuições futuras. Tá? Salvo engano, a gente vai ver aqui no artigo 25, que é de, tá aqui, ó, 50 milhões, tá? Salvo engano, é que eu não tinha certeza se eram tantos milhões, mas são 50 milhões a título de adiantamento de contribuições futuras, necessários ao regular funcionamento inicial. Então, para a FUNPRESP começar a funcionar, ter a parte logística, a parte pessoal, tudo isso, precisa de um aporte inicial. Esse aporte inicial de 50 milhões, a responsabilidade, né, pela realização do aporte é do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E para a FUNPRESP do Legislativo, 25 milhões, do Judiciário, 25 milhões de reais. Então, o Ministério do Planejamento vai exercer as funções também de órgão responsável pelo aporte, desconto e transferência das contribuições. Então, a contribuição do patrocinador, tá? A contribuição dos participantes, que tem que passar, né, para a FUNPRESP, isso vai ser responsabilidade do Ministério do Planejamento, fazer esse aporte, desconto e transferência das contribuições para os planos de benefício da FUNPRESP. Bom, e aí diz que tem que obedecer, né, ao artigo 11, né, nesse aporte, desconto e transferência das contribuições. O que diz o artigo 11 da Lei 12.618? Que a União, suas autarquias e fundações são responsáveis na qualidade de patrocinadores pelo aporte de contribuições e pelas transferências às entidades fechadas de previdência complementar das contribuições descontadas dos seus servidores. Então, as contribuições descontadas dos servidores e as contribuições da União enquanto patrocinadora vão ser repassadas à FUNPRESP pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tá? Também o Ministério, ele é responsável pela supervisão e fiscalização sistemática das atividades da FUNPRESP. Isso aqui obedece à Lei Complementar 108, que diz que, ainda que exista a PREVIC para fiscalizar as entidades fechadas, os patrocinadores têm que fazer a supervisão permanente das suas entidades, tá? Então, em nome dos órgãos, né, da Administração Pública Federal, das autarquias, das fundações, que funcionam como patrocinadores, então, em nome deles, o Ministério do Planejamento é que exerce essa supervisão e fiscalização
sistemática das atividades da FUNPRESP, tá? Conforme previsto na Lei Complementar 108. E aí o artigo 20 também diz, né, que a supervisão da Lei 12.618, a supervisão e a fiscalização das fundações e dos seus planos de benefícios competem à Previc. Além da Previc fiscalizar as FUNPRESP, também o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão é responsável pela supervisão sistemática das fundações, tá? Então, nós temos aqui como órgão regulador, né, das entidades fechadas, nós temos um conselho no âmbito do Ministério da Previdência, mas o órgão fiscalizador é a Previc, que foi criada aí pela Lei 12.154 em 2009. O que essa lei traz no seu artigo 1º? Que fica criada a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, que é uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Previdência, com sede e fórum no Distrito Federal e atuação em todo o território nacional. A Previc atuará como entidade de fiscalização e de supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas, tá? Compete à Previc proceder à fiscalização das atividades das entidades fechadas de previdência e de suas operações. Então, sempre que a Lei 12.618, o decreto ou as leis complementares 108 e 109 falarem de órgão fiscalizador de previdência complementar no âmbito das entidades fechadas, nós estamos falando da Previc, tá? Bom, aí continuando aí o decreto 7.808 diz que para o cumprimento do disposto na Lei 12.618, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão fornecerá as informações necessárias para compor a base de dados da FUNPRESP. Então, informações quanto a servidores, remuneração, início de vínculo, quantidade de contribuições, tudo isso aí vai ser fornecido à FUNPRESP pelo Ministério do Planejamento. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão fornecer ao Ministério do Planejamento as informações necessárias para que o Ministério possa cumprir essas atribuições. O decreto, nós já vimos também esse artigo 5º, o decreto 7.808 nos diz que podem celebrar convênio com a FUNPRESP do Executivo na qualidade patrocinadores de planos de benefícios próprios, serão planos de benefícios próprios do Legislativo administrados pela FUNPRESP, plano de benefício próprio do Ministério Público administrado pela FUNPRESP. Nada impede que a FUNPRESP tenha, né, a responsabilidade pela administração de mais de um plano de benefício. Um para os servidores do Executivo, outro para os servidores do Legislativo, outro para o Ministério Público, servidores do Ministério Público. Então, poderão celebrar convênios de adesão com a FUNPRESP-ESE na qualidade patrocinadores de planos de benefícios próprios administrados pela entidade, o Ministério Público da União e o Conselho Nacional do Ministério Público, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União. Os servidores públicos titulares de cargo efetivo desses órgãos, inclusive os membros do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União, poderão aderir aos planos de benefícios próprios, tá? E as competências definidas no artigo 4º serão exercidas no que couber pelos órgãos, né, de que trata os incisos 1 e 2 do caput em relação aos seus servidores e membros. Então, a questão do patrocínio, da supervisão, acompanhamento permanente dos planos de benefício dentro da FUNPRESP serão feitos por esses órgãos aqui, tá? Ok? Vamos lá. Muito bem, temos ainda, tá, o artigo 6º que nos diz que a FUNPRESP do Executivo será mantida integralmente por suas receitas. De onde vêm as receitas da FUNPRESP? Das contribuições dos patrocinadores, participantes e assistidos. Também a receita vem dos resultados financeiros de suas aplicações e de doações e legados de qualquer natureza. Então, a regra é que a FUNPRESP
tem que se manter integralmente com as suas receitas. E as receitas se originam de que fontes? Contribuições dos patrocinadores, dos participantes e dos assistidos, que são aqueles que já estão em gozo de benefício, também, né, os resultados das aplicações financeiras e doações e legados de qualquer natureza que ela receba. Os patrocinadores podem ceder servidores para a FUNPRESP-ESE, tá? Desde que o patrocinador seja ressarcido dos custos correspondentes, tendo em vista, né, as normas sobre cessão de pessoal. No âmbito do Poder Executivo, a cessão de servidores tem que ser autorizada pelo ministro do Planejamento, tá? E pelo dirigente máximo do órgão ou entidade que está cedendo aquele servidor. Então, se for cedido o servidor público federal do Ministério da Previdência para trabalhar na FUNPRESP, o Ministério da Previdência tem que ser ressarcido dos custos correspondentes àquele servidor. Tá? E quem autoriza a cessão é o Ministério do Planejamento, tá? E o ministro da Previdência nesse exemplo, que é o dirigente máximo do órgão ou entidade que cedeu o servidor. As seguintes propostas a serem encaminhadas pela FUNPRESP do Executivo para autorização do órgão fiscalizador das entidades fechadas deverão estar acompanhadas de manifestação favorável do Ministério do Planejamento. Então, as propostas que vão parar lá na Previc, tá? Para aprovação e alteração de estatuto, aprovação, alteração e extinção de plano de benefícios, tem que ser, né, aprovadas pela Previc, mas vão ser acompanhadas nesse processo por uma manifestação favorável do Ministério do Planejamento. Então, o estatuto, né, foi elaborado pelo Ministério do Planejamento e encaminhado para aprovação da Previc. Se houver uma alteração no estatuto da FUNPRESP, o Ministério do Planejamento tem que se pronunciar, ele tem que emitir manifestação favorável para encaminhar a Previc, aí sim a Previc vai poder analisar a procedência dessa alteração do estatuto. Deixa eu só ver aqui uma coisa, se no pequenininho, também aqui cortou, né, só um instante, deixa eu voltar aqui. Cortou aqui, né, o terceiro item. Vocês deem uma olhada aí na lei, porque aí depois na próxima aula eu até dou uma olhada para fazer a conclusão aqui. Então, aprovação e alteração do estatuto, aprovação, alteração e extinção dos planos de benefícios e as despesas administrativas diretas ou indiretas apuradas pelo Ministério do Planejamento, tá? Vão ser ressarcidas pela FUNPRESP do Executivo, tá? Então, despesas, tá, que sejam, né, necessárias para poder o Ministério do Planejamento prestar esse apoio necessário às atividades iniciais da FUNPRESP. Né? Atividades, na verdade, anteriores ao início efetivo do funcionamento. Então, todos esses gastos, essas despesas vão ser ressarcidos pela FUNPRESP. Aí aqui o decreto 6.129, que trata, né, da estrutura da administração pública federal, ele foi alterado. Por quê? Porque o Ministério do Planejamento, que antes tinha como vinculadas a Fundação Escola Nacional de Administração Pública, o IBGE passou a ter aqui também escondidinho embaixo a FUNPRESP como sendo uma fundação a ele vinculada. Muito bem. Da mesma forma, tá, o anexo 1 do decreto 7675, que fala da distribuição de cargos, né, de livre nomeação e exoneração e tal, também, né, agrega a estrutura aí do Ministério, né, uma nova fundação a ele vinculada, que é a FUNPRESP do Executivo, portanto, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Bom, vamos voltar, nós passeamos pelo decreto, né, e agora vamos voltar à lei. Organização das entidades. As entidades, nos termos da Lei 12.618, conforme já vimos também no decreto, tem que ser formada por Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.
qualquer entidade fechada cujo patrocinador seja público, em obediência à Lei Complementar 108, tem que ter essa organização administrativa. O Conselho Deliberativo tem que ser, formado de modo paritário por 6 membros, tá? Então, tem que ser 3 dos participantes e assistidos e 3 dos patrocinadores, tá? O Conselho Fiscal também tem que ser paritário, 4 membros, sendo 2 dos participantes e assistidos e 2 dos patrocinadores. E a diretoria executiva, ela vai ter no máximo 4 membros. Isso aqui é a orientação dada pela Lei 12.618. Quando nós examinarmos a Lei Complementar 108, nós vamos ver que tem uma diferençazinha aqui na diretoria executiva. Mas aqui não poderia contrariar a Lei Complementar 108. Tá? Nós vamos ver lá na 108 que é um máximo de 6 dirigentes. Tá? Eu não tenho certeza, a gente tem que olhar com cuidado. Mas aqui, se é máximo de 4, está obedecendo à Lei Complementar 108. Então, a estrutura organizacional das entidades fechadas, tá? De previdência complementar, instituídas pela União, tem que ter Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva e observar as normas que estão lá na Lei Complementar 108, de 29 de maio de 2001. Os conselhos deliberativos terão, das FUNPRESP, terão composição paritária e serão integrados por 6 membros. Os conselhos fiscais também têm que ter composição paritária, em cada um deles tem que ter 4 membros. Os membros dos conselhos deliberativos e dos conselhos fiscais das entidades fechadas vão ser designados pelo Presidente da República e do Supremo Tribunal Federal e por ato conjunto dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, cada FUNPRESP tem Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. E aí os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal vão ser indicados, no caso da FUNPRESP-ESE, pelo Presidente da República. No caso da FUNPRESP do Judiciário, pelo presidente, do Supremo Tribunal Federal. A presidência do Conselho Deliberativo vai ser exercida por membros indicados pelos patrocinadores, conforme previsto no Estatuto da entidade. A presidência do Conselho Fiscal vai ser exercida por membros indicados pelos participantes e assistidos, conforme previsto no Estatuto das entidades fechadas. As diretorias executivas das FUNPRESP vão ser compostas por, no máximo, 4 membros, nomeados pelos conselhos deliberativos das entidades fechadas. A remuneração e as vantagens de qualquer natureza dos membros das diretorias executivas das entidades fechadas vão ser fixadas pelos conselhos deliberativos, mas essas remunerações têm que ser em valores compatíveis com os níveis prevalecentes no mercado de trabalho para profissionais de grau equivalente de formação profissional e especialização. Então, a remuneração dos dirigentes da diretoria executiva vai ser definida pelo Conselho Deliberativo, que vai levar em conta o mercado, quanto é que os profissionais que estão dirigindo outros fundos de pensão estão recebendo, e levando em conta, mercado e grau de formação e de especialização. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal e Deliberativo é limitada a 10% da remuneração dos membros da diretoria executiva. Os requisitos que estão lá na Lei Complementar 108, vão se estender aos membros dos conselhos deliberativos e fiscais das entidades fechadas de previdência complementar. Então, esse artigo 20, ele trata de requisitos para a diretoria executiva, em geral, quando é entidade patrocinada por patrocinador público, e daí esses requisitos vão ser exigidos aqui na FUNPRESP para os diretores, mas também para membros do Conselho Deliberativo e Fiscal das FUNPRESP. E quais são esses requisitos,
os membros da diretoria executiva têm que atender aos seguintes requisitos mínimos. Tem que ter comprovada experiência no exercício de atividade, seja na área financeira, administrativa, contábil, jurídica, fiscalização, atuarial ou de auditoria. Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado. Não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade, inclusive da Previdência Complementar ou como servidor público, e eles têm que ter nível superior, tá? Então, as entidades fechadas de previdência complementar, criadas pela União, as FUNPRESP, vão ter, né, diretores na sua diretoria, né, executiva e membros dos conselhos deliberativo e fiscal, atendendo a todos esses requisitos. Aqui vocês vão ver aí, olhem lá na Lei Complementar 108, vocês vão ver que eles têm que ter nível superior. As entidades fechadas, as FUNPRESP, aí no caso da Lei 12.618, observado o estatuto e regimento interno, elas poderão criar comitês de assessoramento técnico de caráter consultivo para cada plano de benefícios que elas administrem. Esses comitês eles vão ser formados, né, por representantes de forma paritária dos patrocinadores e dos participantes e assistidos. Então, vai ter esse comitê de assessoramento técnico, que é composto paritariamente por representantes, tá, dos patrocinadores e dos participantes e assistidos, sendo que os representantes, os participantes e assistidos são eleitos pelos seus pares, por servidores, com as atribuições de apresentar propostas e sugestões quanto à gestão da entidade, sua política de investimentos e à situação financeira e atuarial dos respectivos planos de benefício. E também, né, os comitês vão ter a competência aí para formular recomendações prudenciais, tá? Então, são, né, comitês de assessoramento técnico compostos de representantes dos patrocinadores e dos participantes e assistidos, tá? Nós vamos parar aqui, vamos tratar dessas disposições gerais na nossa próxima aula. Até lá, minha gente.